Só lembrando que a gente está usando o programa Visual Studio Code. Escrevi no chat. Visual Studio Code para criar o site, mas você pode criar por vários programas que tem de edição de texto, inclusive um simples bloco de notas. A gente acaba usando alguns programas porque eles ajudam a gente a criar. Eu vou dar uma resumida de 10 minutos o que a gente viu, por 10 minutos o que a gente viu nas duas aulas anteriores, aí a gente vai começar o conteúdo da aula. A gente viu que quando a gente vem aqui nessa região, é porque aqui não aparece, mas aqui nessa região, quando eu passo o mouse, né, aparecem algumas opções, que é aqui, ó. Nesse sinal de mais aqui, é para criar um arquivo, e do lado é nova pasta. Esse daqui é para atualizar, que às vezes dá uns bugs aqui, não atualiza. E esse último aqui, que eu sempre esqueço, é para recolher as pastas. Então, primeiro a gente vai criar um arquivo aqui, e a gente vai chamar esse arquivo de aula 3. Quando eu escrevo aqui aula 3, eu preciso adicionar a extensão do arquivo, ou seja, ponto alguma coisa. E esse alguma coisa depende do que a gente estiver fazendo. Como a gente vai criar uma página HTML, que é uma página de site, então eu boto ponto HTML. Quando eu faço isso, o ícone aqui do lado ele já muda para esse sinal de menor e maior, e eu dou Enter e ele abre essa página em branco. Aqui na página em branco existe um atalho para a gente criar o código base do HTML. Lembrando que o a gente faz site usando basicamente duas coisas: HTML, que a gente constrói o esqueleto do site, ou seja, a gente adiciona texto, adiciona tabela, adiciona imagem, adiciona vídeo, até som. Tudo em relação à estrutura básica de um site é HTML. O CSS, que a gente vai ver daqui a pouco, que é ponto .css, a gente usa para criar estilos. O que são estilos? Deixar a letra com cor diferente, com tamanho diferente, com margem, criar espaçamentos, criar bordas, fazer sombras, sombreamento, sabe? Caixas com sombras. E várias outras coisas que dá para fazer em relação a estilo. Então, toda vez que você vê alguma coisa em relação a estilo, e você quer saber como aquilo foi feito, provavelmente é CSS. Então, o código base, para a gente começar a fazer aqui o nosso site, existe um atalho para criar esse código base, que é exclamação. Você escreve exclamação aqui, e ele te dá essas opções aqui, você clica na primeira, ou então dá Enter, e aí ele bota aqui, né, o nosso código base. Aqui ele está indicando que é um código de HTML versão 5. Aqui ele está indicando, ele abre o código HTML. Lembrando que a forma de escrever uma linguagem, a gente chama isso de sintaxe. Então, toda vez que falar qual que é a sintaxe do HTML, qual que é a sintaxe do CSS, qual que é a sintaxe de uma linguagem de programação, como que é a sintaxe para fazer um Hello World lá em JavaScript, por exemplo. Então, a sintaxe é a forma de escrever uma linguagem. Então, qual que é a forma de escrever a linguagem de marcação HTML? A forma de escrever é abrindo um sinal desse daqui, escrevendo o nome da tag e fechando o sinal. Então, aqui ele já fez automático para a gente, por exemplo, o header, né? Tá abrindo o header bem aqui, tá fechando o header bem aqui. Como é que fecha? É só botar essa barra. Só botar essa barra aqui, que ele fecha, né? Então, abre aqui uma tag chamada title, de título da aba, né? Por exemplo, aula 3 HTML. Aqui é uma aba. Para a gente botar isso daqui, aula 3 HTML num site, é bem aqui dentro, né? Title, escreve o nome que a gente quer aqui no título da aba. Vou botar aula 3 de front-end. E para fechar, né, barra e fecha. Então, a gente sempre trabalha muito mais aqui dentro dessa tag aqui chamada body, né? O que é o body? É o corpo do documento HTML. Então, aqui dentro a gente vai escrever tudo que a gente tem que fazer em relação à estrutura básica do texto. Então, hoje a gente vai construir um site que ele vai ter uma área para logomarca, um menu, uma... Deixa eu tentar desenhar aqui bem mal feito, mas só para saber mais ou menos como vai ser essa nossa estrutura. Aqui está o site, né? Só que vai sumindo aqui o negócio, né? Então, bem aqui vai ter um cabeçalho, aqui vai ter uma logomarca,
Isso, o site já pronto, né? Bem aqui vai ter um menu, né? Lá, menu, serviços, galeria, contatos, etc. O corpo do site assim vai ser bem aqui vai ser uma imagem, aqui uma imagem, aqui vai ser um texto e aqui embaixo vai ser um rodapé. Vai ser basicamente esse o nosso que a gente vai fazer hoje. Só tá aparecendo o rosto? Desculpa aí, professor, que eu não tava. Consegui fazer aqui aparecer aqui. Ah, tá. Então, tá, a estrutura do nosso site vai ser isso: um cabeçalho, um conteúdo principal que vai ter uma imagem e texto, e um rodapé. E a gente vai fazer isso usando aqui dentro, né? Aqui dentro do body, da tag de body, que é a tag de conteúdo. Pode falar, May. Alô? Pode falar. Oi, desculpa. Quando eu vou atender emoji ao HTML, eu posso usar a numeração que tem nele, que tem a tabela, né? Como também eu posso apertar Ctrl C e Ctrl V que vai. Porém, a minha dúvida seria em relação à semântica do código, porque a gente sabe que o HTML ele tem muita semântica e sentido, né? Então, o correto seria usar o sinal de mais, menos, spam e tudo aquilo ali que eu mandei no chat? Na verdade, a semântica ela é muito mais para a estrutura geral, sabe? Então, quando você emoji não tem tanta importância para isso. Então, porque tipo assim, o programa vai entender como quase como um caractere especial, sabe? Então não tem tanta importância. Se você colocar e funcionar lá, pode ser desse jeito com spam e existem também é, alguns sites que eles têm bibliotecas, né? Aí você consegue exportar em formatos de ícone. Aí tem lá formato SVG, então não tem tanta importância não. Exatamente, tem umas livrarias aí que eles têm uns ícones, aí você pode importar de lá. O Emojipedia é um, professor, que tem todos os ícones, todos os emojizinhos só com o código. Aí é só copiar e colar. Faz tempo que eu não olho emoji para colocar em site. Normalmente eu vou na biblioteca, pego o primeiro assim que eu gostar e já boto. Então tá, a gente vai voltar aqui. Então a gente vai construir aquela mesma estrutura básica que a gente construiu no primeiro dia, no segundo dia. Lembrando que eu vou fazendo aqui, depois eu vou dar um tempo para vocês copiarem, tá? Então, estrutura básica de um site. A gente tem um cabeçalho, e o cabeçalho é header, né? Lembra que aqui no Visual Studio Code eu escrevo direto header e depois eu dou um enter, porque assim ele já completa, né? Ele adiciona e depois fecha. Então aqui eu vou colocar um header. Dentro do header a gente tem um nav, que é a tag de navegação, né? Aqui dentro a gente quer um menu. O menu, lembra que o menu ele é uma lista, né? Ele é uma lista de links. Então, para criar essa lista, eu uso o L, que é lista não ordenada. E dentro do L, a gente vai criar os itens da lista, que são LI, né? E aí eu vou fazer igual o colega sugeriu na aula passada, né? Porque existe esse atalho aqui que eu fiz na aula passada, que é segura Ctrl, Shift, seta para baixo. Mas aí alguém falou aí também que dá certo, né? Você colocar o LI, sinal de multiplicar, e o número do quanto você quer de elementos, que no caso é 5, e aí dá Enter, e ele faz os 5. Então, vou colocar aqui Home. Vou fazer um site como se fosse um site de filmes aqui, então vou botar notícias. Tá aqui Home, Notícias, Galeria, Elenco do filme e Contatos. Então, criei aqui o nav e o L. Eu vou envolver esse LI para transformar ele em link. Vou colocar um link aqui dentro, né?
tag A, tag de link. E eu vou transformar esse home em um link também. Então, isso tudo aqui, o LI é do item da lista e o A é para criar o link, né? Aqui dentro do A tem as aspas, né? Aqui dentro das aspas, bora lembrar, aqui eu vou botar um endereço. Eu vou botar, como a gente ainda não vai linkar páginas umas nas outras, eu vou botar um jogo da velha aqui. E eu vou adicionar no restante. Tá. Aí quando a gente vai ver como é que tá isso daqui, ele tá assim por enquanto, né? Cinco listas e 5 links que não vão para lugar nenhum quando clica. E a cor tá azul porque é o padrão de link, mas a gente vai mudar essa cor e a gente vai tirar esse underline e essas bolinhas daqui a pouco. Por que que aparecem essas bolinhas? Porque o L, ele é como se fosse, é uma lista com marcadores, né? É uma lista com marcadores. Por isso aparecem essas bolinhas. Só que aí depois a gente vai tirar também essas bolinhas. Beleza, já construí aqui meu header, que é o meu cabeçalho. Agora eu vou construir o meu... Vou adicionar o main, né, que é a tag para o conteúdo principal. Vou escrever aqui principal, só para marcar. E abaixo do main eu vou fazer meu footer. Quem não conseguiu baixar Visual Studio Code, eu vou deixar no link dos comentários um editor de texto de HTML para você conseguir acompanhar. Aí você digita lá e testa lá. Para quem não conseguiu... Dá uma olhada aqui na tela, depois você entra no link. Para quem não conseguiu baixar o Visual Studio Code, a tela do que você vai usar vai ser essa daqui. Ou seja, você vai digitar aqui as coisas dentro do bar, igual eu fiz. E na hora de testar, você vai clicar aqui no botão Run. E aí você vai ver o seu resultado aqui. Você vai ter um pouco mais de trabalho, porque aqui nesse editor, enquanto no Visual Studio Code eu digito, por exemplo, aqui a tag assim e dou Enter e ele já completa, aqui você vai ter que fazer o trabalho inteiro, ou seja, abrir o sinal, escrever a tag, fechar o sinal. E aí aqui no final você vai ter que fechar a tag, né? Ou seja, abrir de novo o sinal, fechar, escrever a tag e fechar o sinal. Você vai ter um pouco mais de trabalho, né? E tem que digitar tudo certo, senão dá problema. Esse editor não vai te ajudar, porque assim, eu tinha até que ter pesquisado algum editor online mas eu acabei não lembrando, né? Porque eu pedi para o pessoal baixar, mas sempre tem alguma pessoa que entra depois, etc, né? E não consegue. Mas então, você vai acompanhar por aqui. Então, deixa eu ver se falta digitar mais alguma coisa aqui. Aí eu já deixo aí para vocês 10 minutos para vocês copiarem. Eu vou só fazer mais uma coisa aqui. Esse header, eu vou adicionar um container, uma caixa. Vou adicionar uma caixa aqui dentro desse header para ter um pouco mais de controle com o que a gente vai fazer no cabeçalho. Então, deixa eu mostrar aqui a tela, né? Não, esse daqui é o meu outro código. Aqui, ó, bem aqui embaixo do header, eu vou adicionar uma caixa para ficar isso daqui tudo dentro da caixa. Então, eu vou embaixo do header, vou adicionar uma caixa. Lembra que caixa genérica, tudo isso daqui é caixa, né? Header é uma caixa, o L é uma caixa, main é uma caixa, footer é uma caixa. Só que quando eu quero criar uma caixa sem significado, ou seja, uma caixa genérica, eu adiciono div. Então, vou botar aqui uma div
eu vou chamar essa div, eu vou colocar uma classe aqui dentro, chamada de container. Chama essa div de container. Ela está fechando aqui, só que eu vou fazer ela fechar lá embaixo, porque eu quero que o nav inteiro fique dentro dessa div. Tá, eu baguncei um pouco meu código aqui. Eu dei uns espaços Nave é o aqui. que? Não, professor, que eu não prestei atenção. Nave. Como? Nave, ela é tag. Qual é a tag dela? A Faz o que nave é ela uma nave. tag que ela indica que aqui dentro vai ter uma navegação de link. Então, toda vez que você lê nave, lembra de navegação, que é uma navegação de link, que é uma tag para indicar que aqui dentro vai estar o menu. Eu baguncei um pouco o meu código aqui. Lembra que se você bagunçar assim seu código, o programa ele ajuda a organizar. Botão direito na tela, você vai em formatar documento. Aí ele organiza. Então, aqui tem o header, né? Depois eu Professor, criei uma div com professor, com classe. licença. Pode falar. Eu acredito que foi porque você fechou a tag HTML lá em cima. Acima do body tem um fechamento de tag HTML. Ali, no caso, é o fechamento do header. É verdade. Do header. Tá, agora tá certo. Tá, então header. Adicionei uma div, eu criei uma classe chamada container. Para que serve criar uma classe? Para depois a gente manipular essa caixa lá no estilo, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou aumentar aqui. Aumentar não, eu vou deixar assim, né? Para vocês copiarem, escreverem aí. Por enquanto, a gente só tem um header, um main e o footer aqui. Então, podem copiar. No final, eu vou disponibilizar o código inteiro, mas é interessante que vocês sigam, que a gente siga junto aqui. Então, toda vez que for para fazer, é bom vocês escreverem, porque a única forma da gente aprender realmente é escrevendo e colocando a mão na massa, mesmo que pareça fácil ainda. Se você não fizer, você não vai se acostumar a escrever, não vai se acostumar a errar e depois a consertar seu erro. Pode falar, Danilo. Tem como levantar um pouquinho só para eu ver o código em cima? Só Então, um esse pouquinho código em só. cima, ele é colocar. Você tá usando o Visual Studio Code ou o editor que eu botei no chat? Não, editor. Não, mas o editor que eu botei no chat, olha aqui, ó, ele já tá lá, ele já tá lá com o código, ele já tem o código base, você só vai mexer dentro do body, tá? Vou te mostrar aqui. Ah, tá bom. Olha aqui, ó, o editor, ele já tem o código base aqui, quando você entra, você só vai mexer aqui dentro, ó, entre esse e esse. Você vai digitar tudo aqui dentro, Ah, entendeu. Tá que é dentro certo. do body. Tirar uma dúvida, esse é o padrão para iniciar qualquer site? Qualquer site. Beleza. Tem um pessoal avançado aqui já. Então, para quem está fazendo lá no chat, no editor, você vai começar daqui, ó, do header. Isso daqui, ó, para fazer até o footer. O restante já está lá. Isso aqui, ó. Inicialmente, você não precisa se preocupar com a direção do que você está escrevendo, sabe? Com a organização. Não precisa ficar igual tá aqui, porque aqui tá bem organizado, ó. Ele segue essa linha aqui, depois desce, depois faz isso aqui. Tipo, não precisa ficar assim no outro editor, tá? Isso daqui a gente aprende a organizar com o tempo, é menos importante. É uma dúvida, professor. Essas cores aí é o programa mesmo que fica rosa, Sim, isso verde, daqui, amarelo. ele tem um programa, ele tem um cores padrão, né? Eu instalei um tema. No final da aula eu posso até mostrar como é de novo que está o tema. E aí ele deixou assim. Eu prefiro essa cor aqui porque esse rosa nesse fundo e esse amarelo e esse verde dá para enxergar muito melhor do que a cor padrão, que é um azul escuro, fica meio pálido, fica ruim de ver. Aí eu prefiro botar esse rosa, essas cores aqui.
Mas aí no final eu falo como é que instala no programa um tema. Eu falei na aula passada. Beleza. Para quem tá com mais dificuldade de digitar, não precisa você fazer esses 5 aqui, tá? Aqui tem 5 listas, você pode fazer os 3 primeiros apenas. Porque é a Professor, mesma coisa, é só Ctrl C, Ctrl V depois. Faz um e depois dá Ctrl C, Ctrl V. Oi? professor, Pode falar. tem como colocar em tela cheia? Tá pequeno para mim aqui. Tá pequeno? Aham. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui tá tranquilo. Melhorou? Bastante, obrigado. Pode falar quem levantou a mão aí. Douglas, é porque esse editor aqui, no meu, tá em português. E aí, quando eu escrevi o que você tinha colocado, ele não completou. Você tá falando do Visual Studio Code ou do site? É esse que você mandou aqui no chat. Ah, entendi. Esse do chat ele não completa, tá? Você vai ter que escrever tudo. Você vai escrever tudo que tá na tela. Eu escrevi, aí ele ficou forte, tem corpo forte, cabeçalho, tudo em português. Ah, entendi. Você vai fazer o seguinte, você usa Google Chrome? É, Vou te mostrar na tela. Você vai ter que trocar a linguagem, porque esse negócio de trocar para português, ele realmente atrapalha. Você vai vir bem aqui, tá vendo aqui? Do lado do favorito. E aí você vai botar em inglês. Alguém tem que ficar aqui e vigiar. aí é pra fazer esse que tá aqui na tela, né? Sim. Essas pessoas foram isoladas. Certo. Não tem como ninguém entrar. Essa área de QI tá pagando bem, tá? Sim. Depende, professor. Para entrar, geralmente não paga muito bem, não. Mas tem que começar, né? Eu fiquei verdade. um tempo como QA, agora eu preferi migrar para gestão de problemas, entendeu? Entendi. Esse tipo de área que normalmente muita gente julga que dá para não ter, tipo assim, igual no cinema. Tipo, no cinema tem alguns cargos ali que dá para. Tem gente que pensa que não precisa ter. Não é nem que pensa que não precisa ter, tipo assim,
Dá para fazer sim, por exemplo, a área de continuista ali, que é o cara que analisa erro de continuidade do filme e tal. Dá para fazer sim, então esse tipo de área normalmente é um pouco negligenciado, e o do teste é a mesma coisa, né? Se você pegar uma pessoa que desenvolve, ela mesma pode testar, então tem muita gente que economiza dinheiro não tendo o teste, né? E aí, Mas a por isso que economia sai caro, viu, professor? Oi? Aí depois que sobe para tudo, dá problema porque não Não, teve o então, dá muito teste. problema, Existem não é problemas por recomendável, causa do teste. mas normalmente é Como o você vai testar algo que você mesmo desenvolveu, professor? Não, isso é horrível, eu fazia isso na época e dava muito problema. Quem vai testar é o usuário. Não adianta, você quer uma coisa, o usuário quer outra, entendeu? Então tem que ter uma pessoa com a visão diferente de quem desenvolveu. Você já É, tentou achar um problema por horas e alguém chega do nada e fala, tá aqui? isso aí isso daí eu aprendi na prática. Antes de saber, lá em 2010, antes de saber que existia um profissional que só testava, ali eu já aprendi que, cara, eu fico muito cego quando eu mesmo estou testando as coisas que eu estou fazendo. E aí acontece a mesma Não coisa em outras. existe a área de teste em empresa muito pequena, professor, mas quanto maior vai ficando o negócio, mais você precisa de ampliar as áreas. Sim, mas isso aí é sempre culpa do cara ali de cima, né? Ele quer economizar dinheiro, ele pega um profissional, faz ele ter o trabalho de dois, não aumenta salário normalmente, e aí fica o tester e o desenvolvedor a mesma coisa. É igual o pessoal fala que não precisa mais de desenvolvedor, porque a QA faz. Que a faz, ela faz o começo, ela faz uma base. Vai ser ótimo, igual eu adoro a área de segurança. Os desenvolvedores aí de IA, que usa IA, vai ser ótimo para a área de segurança. O Everton falou, nunca subestime o usuário. Nossa, cara, o usuário se faz as coisas achando que tá tudo bem, dá para entender, tá, mas mil maravilha, o cara não entende umas coisas básicas, então, realmente. E eu sei isso porque também sou profissional de UX, né? Então, o quanto você conseguir facilitar é bom. Então, eu já não sirvo para a área de UX, design. Vou continuar aqui, pessoal. Quem não conseguiu terminar, Eu vou assistir depois a próxima gravação e termino. acompanha com a gente aí o raciocínio, aí depois você consegue. Eu vou publicar também o Eu fiquei restante com do código. vergonha de falar, professor. Eu tô assistindo pelo celular. Beleza. Não, Então, mas aqui a gente não tem nem fez como fazer. o header básico. Criamos um container aqui. Depois a gente vai ver como que a gente vai usar esse container para controlar o que está aqui dentro. Deixa eu ver o próximo passo. Agora a gente vai dar classe para isso tudo aqui. É uma forma de dar nomes, né, para todas essas tags, porque depois a gente precisa manipular elas lá no CSS. Então, aqui no header, eu vou dar uma classe que eu vou chamar também de header. Eu vou dar uma classe também que eu vou chamar de header aqui, porque eu dou uma classe chamada header e eu não estilizo diretamente na tag, porque dá para fazer isso, né? Eu vou criar logo um arquivo de CSS para a gente também já ver essas coisas. Vou chamar de style2, mas só porque o da aula passada era esse estilo aqui de baixo, para não confundir. Então, por exemplo, se eu abro aqui um seletor para o header, eu consigo colocar aqui um plano de fundo e fazer isso daqui, por exemplo, né? Não está aparecendo aqui de novo, né? Porque lembra que esse arquivo HTML, ele não sabe que esse arquivo que eu acabei de criar existe, né? Lembra disso. Para ele saber que ele existe, a gente tem que linkar, né? Então, aqui dentro do header, a gente vai linkar eles. Link CSS. Então, agora que ele sabe... Não, tem que alterar o nome aqui, né? Por padrão, ele vem style.css. Vou colocar style2, porque é esse outro aqui que eu quero. Então, agora que ele sabe que ele existe, o que eu escrevi aqui, né? Ou seja, abri um seletor para o header, background color, escolhi uma cor aleatória aqui. Agora ele sabe que é para ficar dessa cor. Então, eu poderia fazer dessa forma, direto na tag aqui, sem precisar criar classe. Só que assim, a forma como eu vou ensinar para vocês aqui tudo que eu for falando aqui é uma forma muito moderna
de se fazer as coisas, tá? E olha que eu sou uma pessoa um pouco arcaica, porque, como eu disse, eu não faço site desde 2019, então eu ainda estou com muita coisa antiga na cabeça, mas aí eu tive que me atualizar para dar aula, para sempre ensinar coisas modernas aqui para vocês. Então eu poderia chegar aqui e fazer assim. Só que hoje em dia, um site grande ele pode querer usar várias, sei lá, uma sub-tag de cabeçalho. Então não é interessante a gente fazer direto na tag aqui. É interessante a gente ver como uma boa prática a gente sempre usar a classe. Então eu vou puxar pela classe aqui do header e não pela tag diretamente. Se eu escrever normal assim, ele puxa pela tag diretamente. Se eu botar um ponto aqui na frente, ele puxa pela classe, né? Então ele está puxando aqui pela classe. Eu coloquei esse background color dessa cor aqui só para a gente enxergar que ele existe, né? Eu sempre vou pintando, quando eu estou desenvolvendo, eu sempre vou pintando as caixas só para eu enxergar. E aí depois eu vou tirando para quando eu não preciso mais saber onde está cada negócio, né? Aí eu vou tirando. Então, beleza, eu botei uma classe chamada header aqui no header. Aqui no div eu já tinha colocado a classe container, né? Aqui no nav, normalmente aqui no nav, a gente escreve, no nav que a gente usa para fazer menu, a gente dá o nome da classe de menu, porque fica muito fácil de bater o olho aqui nesse nav e saber que ele é um menu. Porque existe outros nav. Toda vez que você vai ter uma navegação de link no seu site, você vai criar um nav. E existe, por exemplo, aqui para baixo, depois a gente vai fazer o nav para o rodapé. Lembra quando você vai lá no final de um site, não tem lá também um monte de link, como se fosse menu também, que é o menu do rodapé, né? Então aqui no rodapé depois vai ter um nav também. A gente já pode até fazer ele aqui no nav, só que nesse caso ele vai ter classe de rodapé. Na verdade, acho que ele vai ter até... Não, depois eu vejo essa parte aqui. Então tá, criei um nav que eu vou chamar ele de menu. Dei uma classe chamada menu. Aqui no main, eu vou fazer a mesma coisa e eu vou também dar uma classe chamada main. E no footer também, eu vou dar uma classe aqui chamada footer. Então é só para lá no CSS a gente começar a puxar por aqui. Eu vou desenhar uma caixa genérica aqui dentro do main, que eu preciso explicar algumas coisas aqui. Eu vou escrever uma div aqui, vou chamar ela de exemplo, eu vou dar a classe chamada exemplo. Lembra que quando eu escrevo alguma coisa aqui dentro da caixa, a gente não está vendo que essa caixa está existindo, né? Por que a gente não está vendo? Porque todas as caixas, elas começam invisíveis, né? Elas só aparecem se a gente for lá no CSS e fazer alguma coisa com elas, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou vir aqui no CSS, vou abrir um seletor para essa caixa que eu acabei de criar. Eu dei o nome de exemplo, né? Então, escrevo exemplo. Lembra que a sintaxe do CSS é escrevo onde eu quero mexer, no caso nessa classe, dou um espaço para ficar mais organizado, pode ser grudado aqui, mas eu prefiro dar um espaço para ficar mais organizado, abro o sinal de chave, automaticamente o programa já fecha o sinal, dou Enter, e aqui eu vou escrever um atributo e uma propriedade. Então, o que eu vou fazer com essa caixa? Primeiro, para a gente enxergar ela, a gente vai botar um background color igual eu fiz aqui em cima. Eu vou botar uma cor bem escura para dar para ver. Lembra que quando esse quadradinho aqui aparece, se eu passar o mouse aqui, dá para trocar de cor, né? Você pega nessa paleta aqui e aí dá para várias cores aqui, né? Dá para mexer aqui em várias cores. E aí quando você escolhe cor aqui, ele adiciona a cor com código RGB, né? A gente já viu isso na aula passada, tá aqui o código RGB. Se você quiser uma cor específica que você viu na internet, procura lá o código dessa cor e aí você consegue adicionar aqui. Então, botei uma cor aqui. Eu falei para vocês na aula passada que qualquer tag, a maioria das tags que a gente cria aqui, elas se comportam como caixas. Então, se eu fizer background color para o header, que na verdade já tem aqui, né, que é esse aqui,
ele aparece a cor aqui. Se eu fizer um background color para o container, é porque ele apareceu em cima porque um tá dentro do outro, né? Aí um sobrepôs o outro. Mas só para lembrar para vocês que toda vez que eu crio uma tag, essa tag se comporta como uma caixa igual essas que estão aqui, ó. Então, o nav é uma caixa, o L é uma caixa, o LI é uma caixa, o A é uma caixa. Todas as tags se comportam como caixas. Isso aqui é muito importante para a gente entender as próximas coisas aqui, principalmente a aula da semana que vem. Você lembrar que existem dois tipos de caixa. Eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. Existe a caixa que ela se comporta como bloco, é uma caixa de block level, de nível de bloco, e existe uma caixa que a gente chama de inline level. Então, as caixas de tipo block level e as caixas de tipo inline level. Cada tag dessas aqui vai se comportar como uma dessas duas. Então, por exemplo, todas as tags semânticas de estrutura de site, ou seja, cabeçalho, o main, que é a parte principal do site, o footer, que é o rodapé, e aquelas tags semânticas que a gente viu na aula passada, como, por exemplo, o section, daqui a pouco eu vou criar um section aqui dentro do main, o aside, tag de UL, tag de cabeçalho, H1, H2, H3, H4, H5, H6, todas essas tags, elas são do tipo block level, ou seja, elas se comportam como bloco. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença das duas. E aí existem algumas tags que se comportam como inline level, como se fosse na linha, né? Que tags são essas? O A é uma tag do tipo inline. Se você esquecer isso daqui, você pode pesquisar no Google assim, quais tags são do tipo block level, quais tags são do tipo inline level. Aí você vai lembrar. Mas, por exemplo, o A ela é do tipo inline level. É porque inline tem menos. O span, que é uma... Isso daqui, ó. Span, que é tipo uma div, só que do tipo inline level, também se comporta como inline. Deixa eu ver outra tag inline level. O IMG, que a gente já viu aqui, né, que é a tag que coloca imagem no nosso site, ela também se comporta como inline level. Agora a gente vai ver a diferença. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Você viu que eu criei essa div aqui, que é essa div aqui de exemplo, né? Essa div de exemplo, eu criei ela aqui. E qual que é a característica dela? Eu nem dei largura para ela e ela já pegou a tela inteira, tá vendo aqui? Que o azul tá pegando a tela inteira. Esse azul mais claro daqui também, ele também tá pegando a tela inteira. Então, uma característica das caixas do tipo block level é que elas pegam a tela inteira. E se eu escrever alguma coisa aqui no final, depois de fechar a div, se eu escrever alguma coisa aqui depois de fechar, ela escreve embaixo da caixa. Ela está escrevendo aqui embaixo da caixa, tá vendo? Professor, Oi. para ficar mais fácil a visualização, no container o senhor colocou um background da mesma cor do header, né? Tira o background dele e coloca só uma borda, fica mais fácil de visualizar. Uma borda com alguma outra cor. Tá. Mas é que na verdade eu já apaguei, mas pode ser também. Daqui a pouco eu faço isso, que a gente vai entrar em outros códigos HTML, aí eu vou falar de borda. Mas é uma boa ideia mesmo. Então aqui, ó, fiz a caixa, embaixo dela escrevi um monte de coisa aqui. E uma característica de caixa do tipo block level é que ele pega a tela inteira, o tamanho, e ele dá uma quebra de linha automática, ou seja, não dá para colocar algo do lado da caixa, automaticamente ela vem para baixo. Agora eu vou fazer aqui embaixo, vou escrever um link aqui, que é uma tag de inline level. Criei um link aqui, eu vou escrever bem aqui, link. Escrever aqui, link do tipo inline level. E só de eu ter escrito ele aqui, do lado desse texto, olha o que aconteceu. Ele ficou do lado do texto. Por que ele ficou do lado? Porque o inline, tags do tipo inline level,
eles não pegam a tela inteira igual essa daqui. Eles têm um tamanho suficiente do conteúdo. Então, se o conteúdo acaba aqui na letra L de level, a caixa vai até aqui a letra L de level. Ele tem um tamanho do conteúdo. Então, eu vou colocar uma classe aqui, só para a gente ver isso com cor. Na verdade, eu vou colocar, só para ser mais rápido, eu vou botar aqui dentro o estilo. Esse aqui depois eu vou apagar, não precisa fazer. Então, ó, dei uma cor preta aqui para a caixa do link que eu acabei de criar. Então, você vê que ela tem um tamanho exatamente do tamanho do conteúdo. Então, essa é a diferença das tags block level e inline level. Isso daqui no CSS dá para mudar, tá? Se eu quiser transformar essa tag, esse A, quiser transformar no tipo de block, né, no tipo de bloco, eu consigo transformar. É só eu vir aqui dentro do estilo. Deixa eu apagar esse daqui, na verdade, fazer do jeito certo. Vou chamar de link aqui, né? Vou criar um seletor para esse link aqui. Eu tinha colocado um background preto, né? Professor, Oi? qual que foi a diferença na programação para o computador e para o programa, né? Entender que uma era em level e a outra era block level. Qual foi Seria a só diferença? isso, porque tipo assim, as outras divs que você tinha feito, Uhum. ele leu como block, né? Que daí fez o home, notícias, galeria, Sim. tudo. Não, Aí no isso outro, daí é nativo da própria tag, tá? É nativo, tipo assim, nativamente o header já é block, o A já é inline. O que eu quis dizer é que dá para mudar isso se eu quiser, que é o que eu vou fazer agora. Então, se eu quiser que esse A se comporte como block, eu consigo mudar. Como é que faz isso? A gente cria uma classe para o A, né? Que eu criei aqui uma classe chamada link para o A. E aí, aqui dentro do link, eu vou mudar a propriedade dele. A propriedade que muda isso é display. Então, aqui dentro do display, olha, a gente tem aqui nível de bloco, a gente tem aqui inline. Em outra aula, a gente vai ver esse flex aqui. Na verdade, hoje a gente já vai escrever, mas eu vou explicar melhor esse flex em outra aula. Então, block aqui, inline. Como o A, nativamente, ele já vem como inline, se eu clicar aqui em block, aí ele muda para bloco, tá vendo? Aí agora ele está se comportando como bloco, ou seja, ele pega a tela inteira e se eu escrever alguma coisa do lado dele, ele vai para baixo, ele não fica no lado dele. Se eu remover aqui, ele pega aqui a linha, né? E o conteúdo que eu escrevi aqui fica do lado dele, ó. Fica bem aqui do lado. Então, isso daqui dá uma dica para a gente. Por que a gente usa, na verdade, o A aqui do menu? Ele até ajuda nisso, né? Porque depois a gente consegue colocar isso daqui um do lado do outro. Porque cada um desses aqui é um A, né? Eles não são block, né? Então a gente consegue colocar eles um do lado do outro. Depois a gente vai ver isso daí. Mas só para você saber essa diferença, porque isso daqui é algo importante para você entender o comportamento das caixas. Às vezes você não entendia por que você escreveu... por que você fez uma div aqui e não conseguiu colocar nada do lado dela. É por causa disso, né? Porque ele pega a tela inteira. Mas eu consigo fazer essa caixa, pegar só um pedaço da tela. É só você dar uma largura para ela não pegar a tela inteira. A gente pode dar uma largura. A gente vai ver isso agora. Eu vou dar uma tag BR aqui. Lembra que tag BR é uma tag de quebra de linha, né? Ela cria esses espaços, essas quebras de linha aqui. Eu criei aqui essa div chamada exemplo. Eu vou apagar o que tem aqui dentro e eu vou fazer ela como se fosse um quadrado, né? Aí a gente já vê algumas propriedades. Para quem nunca viu nada de CSS, já fica familiarizado. Já está criado aqui, né, com background azul, só que ela não está aparecendo. Então, eu vou dar uma largura e uma altura para essa caixa.
Isso aqui a gente sempre usa em inglês, né? Então, como é largura em inglês? Width. Aí que eu vou dizer que ela tem 300 de largura, e depois do 300 eu preciso colocar uma unidade de medida. Existem várias unidades de medida, a gente vai ver algumas aqui, quais que são mais recomendáveis de usar de forma moderna, mas eu vou criar com unidade de pixel. 300 de pixel de largura, e eu vou dar uma altura aqui, altura em inglês height, e eu vou dar 200 pixels de altura. Então, quando eu botei uma largura e uma altura na caixa, ele criou aqui. Você está vendo... Deixa eu ver se está bem visível para vocês. Você está vendo que existe um espacinho aqui, ó, em branco, como se tivesse uma margem no lado esquerdo? Esse espaço aqui ele é um espaço padrão que o próprio navegador coloca. E aí, quando a gente está desenvolvendo, a gente faz algo que é para tirar essa margem daqui, que a gente diz que a gente está resetando a margem. Como é que faz isso? Pode falar, Danilo, levantou a mão sem querer. Não levantei a mão, não, professor. Ah, tá, porque tava... Então, como é que faz para resetar a margem, para não aparecer mais isso daqui aqui? Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente inicia um documento HTML, um documento de CSS, é resetar as margens. Eu coloco aqui um ponto de exclamação. Exclamação não, é um asterisco. E aí eu abro as chaves do seletor. O que significa asterisco? Significa que você vai fazer isso daqui, que eu vou escrever agora, você vai fazer para todo o documento. O asterisco significa isso, todo o documento. O que eu vou fazer para todo o documento? Eu quero que tenha margem 0. Margem 0. Aí você vê que ele já tirou aqui, isso daqui era uma margem. E eu quero também um padding 0. A gente vai ver agora o que significa essas duas coisas aqui. Mas só para saber que é isso daqui que reseta a margem. Tem uma terceira coisa que a gente vai colocar depois aqui. Então tá, criei um quadrado de 300, um retângulo de 300 por 200 aqui, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, se você aprende isso daqui bem, você cria estruturas assim muito mais rápido assim. Porque isso daqui é uma coisa que você escreve muito no código, questão de tamanho, altura, largura, margem, padding e borda, que é o que a gente vai ver agora. Agora sim eu vou escrever algo lá dentro, porque para explicar sobre... Professor, por padrão, tem que tirar a margem da página? Ou isso fica opcional? Não, se você não tirar, ele vai ficar essas margens aqui. E é bom tirar porque a gente tem o controle total do que a gente está fazendo. Então, eu não quero que o navegador coloque uma margem automática. Eu quero controlar a quantidade de margem que o meu site vai ter. Entendeu? Perfeito. Outra dúvida, professor. Tem algum site que a gente possa, tipo, fazer um esboço do site? Tipo, fazer um rascunho? Tem vários sites que dá para fazer isso. Normalmente se faz com Figma. Você é da turma de Engenharia de Software ou de ADS? ADS. Eu não sei se a ADS tem essa disciplina, mas Engenharia de Software tem uma disciplina que chama IHC, que é Interação Humano-Computador, e lá ensina a mexer com usabilidade, fazer protótipos. Eu não sei se em outra disciplina tem. Eu tenho que olhar direito a grade, mas tem disciplina que ensina a fazer esboço, que é a fase anterior a essa, né? Que você cria um esboço do que você quer, aí só depois você passa para a fase de código. Ah, perfeito. Beleza. Mas tem o Figma, também tem outros que eles são gratuitos, o Figma? O Figma é gratuito. Perfeito. Uhum. Inclusive, você pode fazer até em papel. A questão do Figma é que, obviamente, ele vai entregar algo muito próximo do que vai ser o seu site final. Como o fundo aqui ele tá azul escuro, né, e a letra tá preta, não dá para enxergar direito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui como a gente está mexendo aqui no exemplo, né, o que é o exemplo mesmo? É essa div aqui, né, div class exemplo. Eu vou colocar essa letra branca para a gente conseguir visualizar ela melhor. Como é a tag para mudar a cor de letra? É só color mesmo. Color. E aí você coloca branco. Eu vou botar ali negrito também. Aqui no CSS você consegue fazer ela ficar em negrito. Se você não quiser fazer negrito aqui por aqui, né, com a tag strong, você consegue aqui pelo CSS com a tag
font weight, essa daqui, ó, font weight. Aí eu boto aqui, escolho aqui um tamanho de espessura, aí ele deixa negrito. Então, você tá vendo que o minha primeira caixa div, ele tá muito grudado aqui, tanto na lateral quanto no topo aqui. Ou seja, a gente precisa de um espaço aqui. O menino tá perguntando se aí dá para IA ajudar a criar código. Dá, mas isso foi uma coisa que eu falei nas primeiras aulas, né? Que é bom você saber o fundamento. Depois você pede ajuda da IA, se você não tiver mais recurso, etc. Então é melhor, quando você está aprendendo, é bom não usar. Aí depois que você já aprendeu uma base legal, aí é bom você usar. O Winston falou que strong não é para deixar em negrito, é para dar ênfase. Sim, semanticamente sim. Na verdade, eu fiz uma generalização, né, para deixar a fonte mais forte. O strong ele não tem controle, né? Ele dá ali deixa um pouco mais forte, mas ele não tem controle. Aqui no CSS você tem como controlar bem aqui, né? Aumentando esse valor, vai deixando mais forte essa espessura da letra. Então, existem dois tipos de margens, digamos assim. Existe uma margem externa e uma margem interna. Quando você... O que é a margem externa? É uma margem que ela vai da caixa, tá vendo aqui o final da caixa? Ela vai da caixa para cima, aqui, ou então aqui da caixa para o lado. Isso daqui é margem, isso daqui é como se, por exemplo, esse espaço em branco podia ser uma margem, esse espaço aqui podia ser uma margem, e daqui para cá é uma margem, e existem a margem interna, que é da borda para dentro. Então aqui é uma margem, daqui para cá uma margem, pode ser uma margem, daqui para cá uma outra margem. A gente vai ver como faz isso agora. Então, eu vou tirar as quebras de linha que eu... Tá vendo aqui onde está escrito principal? Eu tinha, depois de principal, eu dei 2 BR aqui para ele fazer esse espaço aqui de quebra de linha. Eu vou tirar eles dois aqui. Agora o principal vai ficar grudado aqui. E eu vou dar esse espaço pelo CSS, que é a forma correta de fazer, ou seja, usando margem. Aí tem duas formas de usar margem. Ou você escolhe o lado para onde você quer colocar margem. Então existe o margin top, margin bottom, margin left, margin right. Esses 4 aqui. Então eu vou colocar no top aqui uma margem de... colocar 100 pixels. Então, quando eu coloco aqui 100 pixels, automaticamente já dá esse espaço aqui, ó, tá vendo? Então, ele adicionou uma margem no topo de 100 pixels. Aí, como ele está muito grudado aqui na lateral esquerda, eu vou dar uma margem de 10 no lado esquerdo, de 20 pixels. Então, o tamanho disso daqui é 20 pixels, né? Ele deu essa margem. Agora, falta mexer aqui dentro, né, para esse texto não ficar muito grudado aqui dentro da caixa. Antes, eu só queria falar uma coisa. Eu posso escrever 4 vezes aqui o margem, né? Aí eu posso colocar uma margem no right, posso colocar uma margem no bottom, só que não vai aparecer direito porque já tem um espaço branco ali, já tem um espaço branco aqui embaixo, um espaço branco aqui, então não dá para enxergar essa margem. Eu fiz 4 códigos. Existe uma forma de simplificar isso daqui. Como é que faz? Escreve só margin. E aqui na margem eu boto 4 valores. No CSS você tem que botar ponto e vírgula no final, né? Lembra disso? Esses 4 aqui, eles podem ser substituídos por essa linha apenas aqui, ó. E aí cada número 0 desse daqui vai representar um lado daqui, né? Então, como é que começa? Começa com o lado começa com a parte de cima, então vou botar 50 pixels aqui na parte de cima. E o restante, para você se lembrar, você tem que lembrar que começa em cima. Para você se lembrar o restante, é só você ir pelo sentido horário. Então, aqui é cima. O segundo no sentido horário, né? Você vai girar assim, né? O segundo no sentido horário é lado direito, que vai ficar em 0, porque não tem nada aqui, né? Então, eu vou deixar 0. O próximo no sentido horário é baixo, né? Que eu vou deixar em 0 também.
E no lado esquerdo, vou colocar 20. Então, aquelas 4 linhas lá que eu fiz foram substituídas apenas por essa daqui. É bom a gente fazer assim porque a gente economiza código, né? Você só tem que gravar aqui. Começa pelo topo, depois sentido horário. A gente vai fazer o mesmo com a margem interna. A margem interna é padding, né? Então, P-A-D-D-I-N-G. Primeiro é topo também, né? Eu vou dar uma margem de 10 para o topo. Lado direito 0, baixo 0, lado esquerdo 10 pixels também. Na verdade, eu vou exagerar um pouco só para ficar bem visível. Tá aqui. A caixa está se comportando de uma forma meio estranha aqui dentro, porque está faltando adicionar um negócio bem aqui, que eu vou explicar na aula de semana que vem. Então, a gente tem aqui, ó, essa margem de dentro é padding e essa margem de fora é margin. Aqui dentro eu vou colocar uma borda. Assim como eu consegui simplificar o código margem em uma linha, também dá para criar a borda só em uma linha, mas primeiro eu vou fazer do jeito mais difícil, né? Então eu vou colocar uma borda que vai ter o tamanho de 3 pixels. Depois eu vou fazer uma borda aqui que ela tem um estilo. Primeiro eu vou botar uma cor para a gente enxergar. Eu vou botar bem forte para a gente conseguir enxergar. E aí eu vou colocar o estilo dela aqui, border style. Eu vou colocar sólido, que é uma linha. O sólido é uma linha contínua, né? Tipo de cor sólida. E aí a borda apareceu aqui, ó. Então, três linhas para fazer uma borda com tamanho de 3 pixels. E se eu botar 10 pixels aqui, aumenta a borda. Cor da borda e estilo da borda. Esse estilo aqui, existem vários estilos. Eu não vou mostrar um de cada desses aqui. Primeiro porque isso daqui grita HTML antigo, né? Antigamente a gente fazia site e colocava essas bordas diferentonas e achava que estava arrasando, né? Mas criava uns negócios bizarros, assim, né? Ninguém usa isso daqui, então é só para saber que existe, né? Por exemplo, tem uma aqui que é a pior de todas essas daqui. Meu Deus do céu, isso daqui grita HTML antigo, né? Coisa lá de 2006, 2007. Então, gravação sólido, tá? Porque é o único mais usado aqui, é o sólido. Inclusive, esse vermelho tá deixando bem feio, mas na verdade, né, eu tô fazendo assim porque é só para conseguir enxergar melhor. Então, esses 3 códigos aqui, eles também podem ser substituídos por um código só. Você escreve só border. Só que aqui você tem que gravar uma ordem. Então, o primeiro é o estilo. Então, eu falei isso, né? Eu dei uma titubeada aqui, porque às vezes eu esqueço. Mas tem que gravar a ordem. Parece que o primeiro é estilo, depois vem tamanho. Bora ver se tá certo. Isso, tamanho. E depois vem a cor. Vou deixar vermelho também. É essa ordem aqui, né? Então, estilo, tamanho, cor. E o que divide ele é só espaço. É só espaço que divide. Então, eu resumi aquelas 3 linhas nessa linha aqui. Então, border. Existe uma outra coisa que é bem moderno também, que é fazer um arredondamento nos cantos da borda. Então, você coloca a borda, é essa opção aqui, ó, border radius. Radius, né? Border radius aqui. E aí, o tamanho que você coloca aqui, ele vai arredondar. Quanto maior for aqui, mais arredondado a borda fica, tá? A gente usa isso aqui muito para fazer caixa, sabe? É bem moderno arredondar as bordas aqui. Se eu quisesse fazer isso daqui de uma cor mais moderna, eu pegava um cinza. E essa borda também virava um cinza, só que um pouco mais escuro. Essa caixa é um cinza quase branco, na verdade. Essa borda tinha que ser 1 para ficar bem minimalista. Isso aqui é um cinza quase branco. Ó, isso daqui já tá mais moderno, né? Como se fosse aquelas caixas
O site da Apple é muito assim, ele tem quase tudo branco e tem algumas caixinhas um cinza quase branco e uma borda um pouquinho mais forte, só para dar quase aquele efeito gelo, sabe? Então isso E um daqui fica pouquinho muito... de sombreamento. Oi? E um pouquinho de sombreamento. Sim, um pouco de Box Shadow, né? Dá pra gente colocar também aqui Box Shadow. Aí ele coloca um sombreamento. Só que aqui eu não lembro a ordem disso daqui, mas é meio que isso também, né? Só que aqui tá muito Professor, forte. você E aí eu consegue não lembro como faz mudar o difusão. fundo? Oi? Desculpa perguntar, mas dá para mudar o fundo, tipo esse branco jogar um preto? Sim, essa cor de fundo eu mexi ela bem aqui, ó, background color. Se eu botar um preto aqui, ele troca. Aqui, ó, background color. Essa parte, o fundo eu falo esse branco grandão aí. Ah, o branco grande? O branco grande como a gente está falando de... É o site inteiro, essa parte aqui de trás. Eu posso fazer isso usando essa tag aqui, ó. Como a tag onde tudo isso fica é o conteúdo, ou seja, o body bem aqui. Se eu pegar aqui no estilo e criar um seletor para o body, que é uma coisa que na verdade já era para eu ter aqui, né? O que eu posso... Essa tag aqui é bom ter em qualquer site, porque aqui a gente define para o site inteiro qual vai ser a cor do fundo e às vezes até o tipo da fonte a gente pode botar aqui. Então, se eu botar aqui um background color e já deixar aqui um bege, por exemplo, ou um cinza bem quase branco aqui, eu posso fazer aqui, ó. Abro um seletor para o body e ele coloca no documento inteiro esse background aqui. Então aqui eu também já posso botar, por exemplo, qual fonte eu quero que tenha no site inteiro. Porque se der problema em alguma tag, o que vai prevalecer é o que está aqui dentro. Então, fonte, family, família da fonte. Existem algumas aqui. Dá para pegar da internet também, mas eu vou botar... Cadê aquela? Vou botar essa daqui, Verdana. Uma fonte mais quadrada, né? Então, botei uma fonte aqui. E eu vou dizer também que o documento inteiro... Não sei se já dá... Acho que não vou botar tamanho aqui não, tá? Vou deixar só assim o body com fonte e com background color. Então, voltando aqui no exemplo da caixa, né? A gente botou arredondamento de borda, né? Border radius. E existe uma margem entre a borda e a caixa. Eu nunca usei, mas parece que é outline. Então, vou botar aqui, por exemplo, 10 pixels. Na verdade, não é outline. Alguém lembra o nome desse código? É um código, é uma margem entre a borda e a caixa, que é uma coisa que é, tipo assim, ele empurra a borda para cima, mas assim, eu nunca usei, mas só para saber que existe também essa margem. As mais usadas são margin, padding e a borda, né? Essas três aqui, você já dá conta de tudo, na verdade, que faz sobre layout. Então, ficou claro a parte de margem e padding, porque isso daqui você precisa gravar. Então, o primeiro valor é para cima e o restante segue no sentido horário, né? Direita, baixo, esquerda. Então, deixa eu ver aqui o próximo passo. Então, agora a gente já vai criar o nosso menu para ficar com cara de site. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, que agora a gente vai escrever valendo. Deixa eu só colocar o código. Douglas, Oi? isso dá para fazer nesse editor que você passou aqui no chat? Dá. Só que você tem que abrir uma tag estilo. Eu vou te mostrar agora. Vai lá no... Pode falar, Danilo, se quiser falar alguma coisa. Só uma dúvida, você está usando HTML e CSS, né? Aham. Certo. Qual é a diferença dos dois? O HTML ele cria o esqueleto do site, por exemplo, para inserir imagem, para botar texto, para botar imagem, para adicionar tabela. Tudo aqui do que você vê, o visual aqui, é tudo HTML. Então, por exemplo, o tamanho essa caixa aqui é HTML,
o jeito que inseriram esse banner aqui é HTML, o jeito que criaram esse botão é HTML, todo esse texto aqui é HTML. Isso O tudo é visual HTML. é o HTML, né? O CSS é o que dá estilo a isso tudo. Então, para eu deixar isso daqui verde, é CSS. Para eu deixar essa letra desse tamanho grande, é CSS. Para eu dar essa margem aqui, é CSS. Para eu... Então, tudo que tem a ver com estilo, sabe? Entendi. É como se fosse um risca e o outro pinta. Exatamente. Tinha uma outra analogia que eu vi, que era... O pessoal chamava de... a perfumaria, né? O enfeite, né? É o CSS. Então, quem está no editor online, como é que você vai escrever CSS aqui dentro? Na segunda aula eu ensinei que tem duas formas de fazer um código CSS. Ou você cria um arquivo externo, que foi isso que eu fiz, né? Que eu estou digitando em um arquivo separado. Ou você faz no mesmo arquivo. Para você fazer no mesmo arquivo, aqui dentro do header, você tem que abrir a tag chamada style. Então, quando você abre aqui a tag chamada style, tudo que eu fizer lá no CSS, você vai fazer aqui dentro. Que aí vai funcionar. Então agora a gente vai criar um menu. Na verdade, o menu a gente já criou. A gente vai estilizar esse menu para ele ter cara de menu. Porque até agora, o nosso menu ele tá assim, ó. Inclusive, o Danilo que fez a pergunta agora qual é a diferença, agora você vai ver a diferença, né? Porque o que o menu... como o menu está? Ele tá bruto aqui. Ele só tá com o nome e ele só tá azul porque o padrão de link é azul. Então toda vez que você cria um link, ele fica azul. Mas a gente vai mudar isso daqui. Primeiro, lembra que tinha umas bolinhas aqui? Eu vou trocar a cor desse daqui, porque tá ruim de enxergar. Essa bolinha não tá aparecendo aqui porque a gente resetou a margem, mas na verdade ela tá aqui. Ué, a bolinha sumiu sem eu ter feito nada? Ah, não, tá aqui, ó. A bolinha tá aqui. Ela não sumiu porque... Na verdade, ela sumiu porque ela tava mais para dentro, sabe? É por isso que ela sumiu. Mas eu vou mostrar como tirar essa bolinha definitivamente, porque a gente vai precisar tirar ela daqui a pouco. Então, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Vocês estão enxergando aqui, né? Então, eu vou dar uma... Oi. Desculpa te interromper. O box size, o border box, ele faz o quê? Aí Então, isso daí eu vou explicar na aula da semana que vem, tá? Porque perfeito. eu tenho que dar vários exemplos, mas Perfeito. eu só coloquei aí para... Você pode escrever aí também. Beleza. Para ele mexer nas caixas de uma forma melhor. Beleza. Eu vou dar um background pro... Tá, a gente vai utilizar agora o header, né? Vou criar aqui o... Eu vou de cima para baixo, tá? A gente vai primeiro utilizar o header. Então, eu vou criar aqui, né? A gente já tem lá criado uma classe pro cabeçalho. Então, eu vou botar um background color. Nem precisa, porque tá tudo branco, mas eu vou botar branco só para ele garantir que aqui vai ser branco, caso eu queira mudar depois a cor do fundo, né? O header, que é a parte do cabeçalho aqui de cima, ela é para ser branca, beleza. E a cor... Deixa eu ver. Professor, parou o compartilhamento. Eu acho que ele caiu. Acho que ele fechou mesmo. Ele caiu. É mal do Mac. Será que ele volta? Sim, é só aguardar que daqui a pouco ele retorna. É bom que é o início, né? Exatamente. Será que é fácil conseguir estágio nessa área aí? Fácil, mas demorado. Eu trabalho em logística, entendeu? Tô tentando, tô odiando, quero mudar dessa área de qualquer jeito. Aí eu escolhi programação pra... Meus pêsames. Mano. É fácil, mano. Tô há um ano tentando. É tranquilinho, pô, relaxa.
está iludindo. Uai, agora é o Danilo que tá compartilhando a tela? Não, pera. Douglas. Ah, ele não. voltou. Não, ele voltou. Eu vi aí que tem um aí que manja aí. Acho que é o Edson. O Wilson, sei lá. Professor, tá sem voz. Dessa vez não fui eu que fechei sem querer, não. Foi a bateria aqui que eu não percebi tinha caído. A gente E aí- imaginou. É, sorte que eu uso o Mac, então fica tudo aberto, assim, porque ele não desliga completamente, ele só dá uma hibernada. Então aqui, olha, eu botei um background branco no header. Na verdade, eu vou botar uma corzinha só pra gente enxergar. Vou botar um cinza claro só pra enxergar, mas depois ele vai voltar a ser branco. Por que não deu certo? Uma coisa errada. Ah, tá, acho que deu bug aqui, né? Nossa, que coisa estranha, sumiu meu live preview. Ah, vou fechar aqui o... Vou fechar e abrir de novo esse Visual Studio Code. Professor, agora a gente vai tratar ali o menu, o navegação. Sim, ele já está feito do ponto de vista de conteúdo, ou seja, a gente já botou ali o nome dele. Só não Certo. botou link porque a gente ainda não vai linkar. Beleza. Mas já está feito na... Aí agora o que a gente vai fazer é transformar ele no menu horizontal. Sabe aquele tipo de menu que é deitado? E aí quando passa o mouse acontece um efeitozinho, a gente vai fazer isso. Perfeito. Não sei por que tinha sumido o meu plugin de testar, mas voltou agora. Que é a lupa aqui no lado, né? Tá, vou colocar uma corzinha aqui só pra gente enxergar onde está o header. Então o header ele tá ali em cima. Depois eu vou abrir isso aqui na tela cheia, tá? Pra mostrar melhor. Eu vou tirar esses textos que eu tinha escrito aqui de exemplo. Lembra que a gente fez e depois do header a gente criou uma... Pode falar, Domingos. Depois do header a gente fez um código chamado container, né? Aí agora a gente vai mexer nele aqui. Eu vou dar uma largura para esse container, porque eu não quero que o meu menu... Oi, Oi? agora sim. Professor, eu estou começando do zero, eu não entendo assim, nada de TI, a área minha é outra. Eu estou fazendo engenharia de software. Você acha que eu vou ter algum futuro nessa área? Você não entende nada? Então, normalmente, na verdade, é para isso que você começa, né? Então, agora que você já começou o curso, igual eu falei para o outro amigo aí, a faculdade é, sei lá, 25, 30% do que você precisa saber. Então, se você continuar estudando, você tem que estudar muito por fora, que dá certo, mas a gente tem que ser muito autodidata nessa área, estudar muita coisa por fora e tentar sugar o máximo do que o professor tem para ensinar com a gente na faculdade. E aí, né, cada um vai, depois você vê a área que você mais gostar, de tudo que você vai estudar,
você pode seguir uma área, porque você vai ver bastante coisa de diferentes áreas no curso. Certo. A primeira aula ficou no YouTube? Tem algum grupo que a gente consegue acompanhar essas coisas? Sim, você vai ver o grupo. Tem o grupo do pessoal aí que tá mandando aí no chat. A primeira aula, as aulas são sempre postadas no YouTube, tá? Então, lá no YouTube, você procura lá por Faculdade Facint, e lá tem uma playlist chamada Programação Web, ou Programação para a Internet, o nome da disciplina, e aí você vê lá a playlist, vai estar lá as outras aulas, né? Aula 1, aula 2. Eu recomendo você dar uma olhada, porque na última aula de semana que vem, a gente já vai entrar em umas coisas bem avançadas, eu não vou conseguir voltar para o que a gente já viu, sabe? Na introdução dessa aula aqui eu ainda voltei alguns conteúdos, na semana que vem eu não vou conseguir voltar, então eu recomendo que você veja lá. Beleza? Obrigado. Então, voltando aqui, né, a gente criou essa classe container para quê? Ela está dentro do header. Aqui, ó. Ela está dentro do header para a gente controlar melhor os espaços aqui, porque o menu ele vai ficar aqui, ó. Na verdade aqui, né, e bem que vai ficar uma logo, bem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai controlar o tamanho da largura dessa caixa container. Existe aqui o que a gente já viu que existe lá. Primeiro eu vou abrir o seletor do container, né? Abrir o seletor do container. A gente já viu que largura é widget. E aqui eu posso dar uma largura, por exemplo, de 800 pixels. Eu vou dar uma cor só para a gente enxergar aqui. Ele está pegando o mesmo tamanho do header. Aqui não está aparecendo 800 pixels porque a tela tá vendo? Ela estava assim, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é 800 pixels. E o que sobra ali no bege é o que está atrás dela. Ela está dentro da tag header, né? Então o que está atrás é o header, que é o que sobra aqui. Isso daqui é até aqui. O header está pegando a tela inteira, né? O header está pegando a tela inteira. E o container, como eu botei 800 pixels, ele está pegando isso daqui só. Só que eu não vou fazer dessa forma aqui. Por quê? Porque se eu botar um tamanho fixo, ele pode até abrir de um tamanho legal no meu monitor, mas se eu abrir isso daqui no monitor maior, vai ficar estranho. Se eu abrir isso daqui num tablet ou na tela de um celular, vai ficar pior ainda, porque ele vai ficar... Sabe quando cria aquela rolagem para baixo? Aquela rolagem para baixo é porque o negócio está maior do que era para estar. Então isso daí é uma coisa que a gente chama de responsividade, né? Ele não é responsivo. Algo responsivo é algo que se adapta ao tamanho de tela. Então, a gente vai ver isso melhor na última aula, mas para escrever de uma forma que esse container azul se adapte melhor a um tamanho de tela, eu vou dizer que o máximo que eu quero de largura, ou seja, o max width, eu vou botar mais ou menos 1100 pixels. Então, o máximo de largura é 1100 pixels. Se tiver um monitor maior do que 1100 pixels, ele vai ficar com mais bordas. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa parte aqui é muito importante, tá? Entender negócio de tamanho de tela. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Essa janela, eu coloquei que o máximo que vai ter de largura é 1100. Então, se eu puxar essa janela, por exemplo, para tamanho de celular aqui, na verdade, deixa eu continuar, porque quando o menu já estiver feito, vai dar para enxergar melhor isso que eu quero dizer aqui. Mas esse tamanho aqui é 1100, que é o máximo. Passou de 1100, ele já não vai ter mais, o container não vai mostrar mais o container, né? Então ele vai até 1100 aqui. Eu só botei uma cor aqui para
para a gente saber o que que é o que, né? Então vamos voltar aqui. Existem algumas margens que eu posso querer colocar aqui também. Eu vou dar uma margem para esse container. Por enquanto vai ficar uma margem automática. Depois a gente vai ver o que que isso daqui faz. E eu vou colocar também... Deixa eu ver aqui. Depois que o menu ele tá... a gente vai já visualizar ele melhor quando ele deitar. Mas por enquanto eu vou colocar uma margem interna desse container para ele ficar entre o menu. Vou colocar 20, depois eu testo para ver se... Nossa, sumiu de novo. Ah, tá, eu tava no lugar errado, por isso que eu não tava conseguindo testar. Só dá para testar se tiver aqui na tela de HTML. Coloquei um padding de 20 aqui no container. O que que ele fez? Lembra que o padding, ele coloca uma margem interna. Então, aqui onde eu estou com o mouse, esse espaço aqui é 20 pixels e esse espaço aqui é 20 também. Quando o menu ficar deitado, isso daqui vai fazer mais sentido. Então, o próximo passo, eu vou criar... já dá para a gente fazer isso, deixar o menu deitado, né? Eu consigo colocar um mesmo código para várias classes, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui escrever header e bem aqui escrever container, o que que eu estou dizendo pro código? Eu estou dizendo que eu quero mexer no container que está dentro de header. Então, aqui eu vou mexer com a forma como ele distribui esse conteúdo aqui dentro. Eu quero que ele seja flexível. A gente vai ver isso melhor na última aula, tá? Então eu vou só... Professor, fechou o compartilhamento. Ah, começou isso, velho. Mas é para fazer essa questão aí, tanto do read quanto do container, para A mexer, gente né? vai colocar agora aqui display flex. O display flex ele tem algumas propriedades aqui dentro. Ele tem uma propriedade que chama align items, que é alinhamento de itens. E aí a gente vai alinhar ele no centro. Como é que ele alinha? É tipo assim, ó. Aqui tá na vertical, né? Se eu alinho no centro, ele fica aqui, ó, no meio, entendeu? Se eu alinho em cima, ele fica aqui, se eu alinho embaixo, ele fica aqui. Então ele tá bem no centro aqui. E ele tem uma outra propriedade, chama Justify Content. Primeiro... Pessoal, Oi. esse align item, ele ainda não causou nenhuma alteração, porque ele ainda está aí um por baixo do outro, ainda do jeito que estava antes. Porque Não, ele ainda não está aparecendo direito, porque Isso. ele tá espremido aqui, digamos assim. Mas ele vai aparecer quando esse menu ficar deitado. Espera aí, Beleza. eu vou já mudar aqui. Deixa eu só lembrar.
A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer também no UL, tá? Depois eu volto para cá, porque é melhor a gente ir fazendo e ir vendo mudar, né? Porque senão a gente não... Aqui no... Eu vou mexer no... Na verdade, container... Vou mexer no L do container. Eu fiz a mesma coisa que aqui em cima, olha. Eu falei que eu quero mexer no UL, ou seja, na lista, que está dentro do container. Se eu apagar o container, funciona? Funciona. Só que se ficar só desse jeito aqui, ele vai mexer só em todos os UL do site. Eu não quero mexer em todos os UL do site. Eu quero mexer só no UL que está dentro do container. Pode falar, Danilo. Só queria falar para o senhor que posso assistir o final da aula depois, é porque eu acordo cedo amanhã. Beleza, fica à vontade. Aí, tem mais quantos minutos de aula? Mais 20. Aí então eu consigo terminar. Beleza. E comentar também que, tipo, para um pedacinho, para pouca coisa que você fez ainda, você escreve bastante coisa, né? Tipo, o código você escreve muitas coisas para fazer uma... Sim, sim. Por enquanto, tá, realmente, às vezes dá essa impressão mesmo. A gente faz muita coisa para não ter quase nada de alteração. Mas daqui a pouco vai passar um pouco essa impressão. Então, dê uma olhada aqui. Eu criei um L. Eu quero mexer agora no L. Boa noite para vocês. Beleza, boa noite. Fica com Deus. Eu vou mexer agora no L, que é na lista. E eu também botei Display Flex. E aí, o que o Display Flex faz? Ele deixou... Inicialmente, vamos imaginar que ele deixa deitado as coisas aqui, ó. Ele deixou tudo deitado. Tava, né? Um em cima do outro, agora tá um do lado do outro. Só que a gente tem alguns problemas aqui. Ficou tudo muito junto. E as bolinhas continuam aparecendo. É agora que a gente vai fazer toda aquela configuração lá. Eu primeiro vou tirar esse estilo da lista. Essas bolinhas, elas são estilo de lista da lista. Então, como é que tira? List, style, estilo da lista, e eu digito none. Aí ele tira as bolinhas. Próximo passo. Tá vendo que tá muito grudado uma coisa na outra? Deixa eu ver se eu faço com... Tá. O Flex, ele tem uma propriedade chamada Gap, que ele dá o nome já diz, ele dá um gap, né? Ele dá um espacinho aqui, ó. Ele deu um espaço aqui. Tem várias formas de fazer isso. Eu podia fazer uma margem na própria lista, por exemplo, se eu faço uma margem aqui depois do para o lado direito, ele empurra o notícias para o lado direito também, dá certo também. Mas eu vou usar o gap aqui, porque eu boto um gap de 20, ele já dá espaço, né? Então, 30, aí vai do gosto de cada um, sabe? Eu vou deixar 20. Isso daqui, ele ainda tá com esse underline aqui de link. A gente vai alterar isso agora aqui embaixo. Eu vou mexer agora no link. Para saber que eu vou mexer no link, eu tenho que saber onde está o link. O link, o que é o link? É o A, né? O A, ele está dentro do nav. Tá vendo que ele está dentro do nav? Caiu a tela. O A, ele está dentro do nav. Tá vendo aqui o A? Ele tá dentro de uma LI. Ele está dentro de uma LI. Ele está dentro do L. E ele está dentro do nav. Então, eu quero mexer no A. Mais uma vez, eu posso vir aqui, escrever A e sair mexendo no A? Posso. Por que eu não faço isso? Porque se eu fizer isso, ele vai mexer no link do site inteiro. Eu não quero mexer no link do site inteiro. Eu quero mexer no link que está dentro do nav. Então, o nav, ele tem um nome, uma classe, né? Que é a classe do menu. Então, eu quero mexer só no A do menu. O que eu vou fazer com esse A? Eu vou tirar esse underline. Esse underline é uma decoração de texto. Ele é um text decoration. Text decoration. E de novo, vou botar none. Toda vez que você bota none, é que você está, tipo assim, anulando, né? Não quer. Então, eu coloquei none. Então, ele tirou aqui, né, o underline. Ele tá com uma cor também. Eu posso botar aqui uma cor também. Se eu botar cor preta, por exemplo, depois a gente pode até ver se realmente vai ficar preto. Mas, por exemplo, por enquanto vai ficar preto.
Esse A, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo que a área de clique, eu vou aproximar bem, que isso daqui é importante. Ah, não dá pra dar zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá vendo que para eu clicar nesse home, aqui eu não consigo clicar. Como é que eu sei? Porque o cursor do mouse não mudou. Aqui eu não consigo clicar, aqui eu não consigo, bem aqui eu já consigo, ó. Bem aqui eu já consigo. Ou seja, a área de clique, ela tá muito pequena. Porque o A, ele é basicamente, como a gente já viu, né, na propriedade do A, da caixa, o conteúdo ele acaba onde acaba aqui, né? Então ele vai até o E, ó. Bem aqui não é seta, ainda é seta. Eu vou um pouquinho pro lado aqui, já vira a mãozinha, né? Então aqui já dá para clicar. A área de clique está muito pequena. Só que se eu aumentar, como é que faz para aumentar essa área de clique? Eu tenho que aumentar a margem interna deste A. Como é que eu aumento a margem interna mesmo? Padding, né? Então, se eu botar um padding de 10 em tudo, aqui eu já consigo clicar, tá vendo? Aumentei a área. Vamos colocar uma cor aqui pra gente enxergar o que eu tô falando. Então, olha, aqui eu já consigo clicar. Por quê? Porque a margem interna expandiu. Eu coloquei um padding de 10 pixels, então a margem interna expandiu. Então, por isso que aqui eu já consigo clicar. Se não tivesse esse padding, ele some com essa margem interna e aí fica só o que é texto. Então eu vou deixar esse padding para a gente ter essa área do clique bastante grande aqui. Isso aqui é até uma dica de usabilidade, tá? Quanto mais você puder aumentar a área de clique para o seu cliente, para ele não ter que ficar clicando em lugar errado, é bom você fazer. Tem aquele tipo de site que é, por exemplo, você entra no site da Shopee, aí tem lá uma imagem, o título da, por exemplo, sei lá, camisa polo, e lá embaixo tem um botão de comprar, por exemplo. Se você tem três coisas, você tem a imagem, você tem um título, você tem um botão de comprar. Tem site que só coloca link para comprar no botão de comprar. Eu acho isso muito ruim. Eu prefiro botar o link nas três coisas. Onde o usuário clicar, seja na imagem, seja no título, seja no botão de comprar, ele entra na página do produto. Esses dias eu cliquei numa imagem, agora eu não vou lembrar que site que era, senão eu podia dar um exemplo aqui para vocês. Eu cliquei com o botão direito para abrir em outra aba e eu achando que ele ia abrir a página na outra aba, ele abriu a imagem na outra aba, porque não estava com o link nessa área inteira. Então, quanto mais você conseguir aumentar a área do clique para o seu cliente, aqui é mais interessante. Então, beleza, padding 10. Colocamos aqui um padding de 10. Agora a gente vai fazer uma coisa aqui nesse menu que é muito interessante de ter em site, que é a gente vai, quando passa o mouse aqui, é para acontecer trocar de cor. Como é que faz isso? A gente usa, repete aqui o menu A, e a gente usa essa propriedade aqui que chama over. Você tem que ter dois pontos aqui no início. Isso daqui chama de pseudo classe. Você dá 2 pontos aqui, over. E o que você está dizendo aqui para o código? Você está dizendo que quando o que é over? É tipo acima, né? Quando eu passar o mouse em cima do A, o que vai acontecer? O background color vai mudar para o compartilhamento. Quando eu passo o mouse aqui em cima do A, tá vendo? Agora ele tem um efeito. Só que essas cores aqui elas estão bem ruins, né? Eu fiz assim só para... Eu vou deixar padrão agora. Agora que a gente já enxergou onde está o container, eu vou tirar o background daqui. E eu vou tirar também o background do header para deixar branco. Eu vou fazer aqui um box shadow. Só que aí tem que ter a difusão. Não lembro como faz difusão. Tá, vou deixar assim por enquanto, só para
para marcar, para saber onde acaba. E aí aqui no... Tá, deixa eu ver, eu vou botar uma cor mais de corporação aqui, como se fosse um site corporativo. Pode ser esse azulzinho aqui. Não, eu vou botar um azul mais escuro e depois eu vou botar a letra branca aqui. Tá, então olha o que eu fiz aqui. Menu, porque eu quero mexer no A que está dentro do menu. 2 pontos, over, ou seja, quando eu passar o mouse no link, o que vai acontecer? O plano de fundo vai virar azul. Então, passei o link, plano de fundo virou azul. E aí é por isso que a gente coloca o padding aqui, ó. Porque se eu não boto esse padding, vai ficar um efeito muito feio, porque eu estou diminuindo aqui a área de clique, né? Então, com a margem interna, que é o padding, eu passo o mouse e aí já fica legal. Que tem muito site que tem menu assim. Se eu quisesse uma coisa muito minimalista, eu podia fazer isso daqui virar um cinza quase branco. E com fonte preta, ou uma fonte cinza escura. E fica algo bem sutil, sabe? E se eu fizesse ainda mais branco assim, tem uns sites que fica só um negocinho só para dizer que tem um efeito. Fica legal também, mas eu vou botar um azul aqui como se fosse algo meio corporativo. Tá, vou deixar assim. Então esse daqui foi um menu, né? Eu vou criar a caixa do main, e aí depois eu vou deixar vocês copiarem. Eu vou criar a caixa do main só para a gente já ter uma cara aqui de site, e aí depois eu vou deixar vocês copiarem. Deixa eu ver. Pode falar, Domingos. O professor, tem uns programadores que colocam, a hora que passa o mouse em cima do nome, não aumenta, tipo um zoom também. Pode ser também, você pode aumentar tanto o tamanho da fonte, como o tamanho da caixa. E como faz essa configuração aí? Esse padding, ele tem essa margem aqui, ó. Esse padding, ele tá de 10. É porque aqui no caso, não tá... O que dá para aumentar aqui é a fonte, então você pode... Deixa eu lembrar quanto que tá essa fonte. Eu acho que ela tá no padrão, né? A gente não mexeu em tamanho de fonte, né? O padrão de tamanho de fonte, quando você não mexe, é 16. Então, como tá em 16, eu vou dizer aqui, passar o mouse, eu quero font size, que é tamanho de fonte. Font size, eu vou botar... Tá muito forte. Esse REM aqui é um tamanho... O tamanho normal de fonte é 16 pixels, né? O do próprio navegador. Quando eu escrevo aqui REM, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu quero o tamanho padrão do navegador mais 0.1. Então, por exemplo, se eu escrever aqui 2 REM, o que eu estou falando? Eu estou falando que é o tamanho do navegador mais 1. Ou seja, 2 vezes, na verdade, o tamanho do navegador. Então, aqui, ó, ela fica 2 vezes o tamanho do navegador. Aqui, então é a mesma coisa de fazer 16, 16 é 32, né? É a mesma coisa, 32 pixels. É a mesma coisa do que 2 REM. Mas para quê? Por que é interessante usar REM? Porque o REM, ele se adequa a tamanho de tela. O pixel, ele é um valor fixo que, se você vê em celular, etc., ele vai ser sempre fixo. O REM, ele pega o tamanho do navegador e dobra. No caso aqui dobra, né? Porque eu botei 2, se eu botar 3, ele triplica. Então, é mais moderno usar valor de REM para fonte, tá? Eu sou mais acostumado com pixel, mas aí eu estou tentando me acostumar com REM porque é mais moderno por causa de tamanho de tela.
Então eu vou botar aqui 1.2, por exemplo. Professor, parou o compartilhamento de novo. Tá. Professor, no caso, esse REM, ele multiplica? Não Não, entendi. o REM ele pega o valor original da fonte do navegador, que é 16, e ele adiciona mais. Por exemplo, se eu botar só REM 1, ele é 16. Se eu botar 2, ele é o dobro do valor padrão do navegador. Como o valor padrão é 16, então fica 32. Então, se eu botar 1.2, aí tem que fazer um cálculo, né? Seria 0,2 vezes o valor padrão. Mas nós definimos aqui o tamanho da fonte? Eu não Não, o tô tamanho lembrando. da fonte, o próprio navegador tem uma fonte padrão, a não ser que você bote bem aqui, ó. Assim, ele já tem um tamanho padrão, né? Se você não botar tamanho nenhum, é esse tamanho aqui. Perfeito. Que é 16, se eu não estou enganado, parece que é. Então, é esse efeito aqui, ó. O que dá para fazer é tipo assim. Essa caixa aqui, ela podia ficar já visível. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Podia ter um background color. Eu vou copiar. Deixa eu ver como eu faço. Tá, eu vou copiar essa cor aqui. Vou botar um background color aqui. Ou seja, já tá aqui, né? A cor. Coloquei a cor. Quando eu passo o mouse, eu vou dizer que eu quero aumentar isso daqui, ó. Então, só que ele tá aumentando todos, né? Por que ele tá aumentando todos? Na verdade, não era isso daqui que eu queria fazer. Ele tá aumentando a fonte, né? Eu vou aumentar a caixa, né? Então, padding. É porque, na verdade, eu tô fazendo com pad, mas eu tenho uma leve impressão que quando eles fazem esse efeito, eles fazem com o tamanho da caixa. Que eles dão um tamanho fixo para a caixa. E aí, quando passa o mouse, essa caixa cresce. Ou seja, se o tamanho da caixa é 200, quando passa o mouse, vira 220, por exemplo. Eu acho que é assim que é feito. Mas eu tô fazendo com margem, por isso que tá ficando um pouco estranho. Ó. Aí ele está crescendo o padding, né? Ele não está crescendo o tamanho da caixa, ele está crescendo a margem interna, por isso que está ficando assim. Mas eu acho que eles fazem com o widget isso daqui. Esse efeito de quando eu clicar aumenta. Tá, então deixa eu voltar a fazer aqui o... Falta só, na verdade, fazer a caixa de... A caixa do container agora. Professor, quando finalizar a aula, pode passar o código aí pro pessoal indo pelo chat? Tá. Tá, para encerrar então, eu vou aqui dentro do HTML. Faltou a gente colocar um negócio bem aqui dentro. Eu vou criar um section. Uma seção que vai ser tipo um post, como se fosse uma notícia. Eu vou dar uma classe chamada post aqui. Aqui dentro eu vou criar alguns parágrafos. Só para ter um texto aqui dentro. Eu vou dar uma largura também aqui para o post.
Eu vou adicionar uma margem aqui no post de 0 para cima e para baixo, e automático para baixo e para a esquerda e para a direita. Lembra que aqui tem 4 valores, né? Eu fiz 4 valores, né? Se você quiser... aqui acima, né? Eu vou deixar 0. Direita eu vou deixar automático. Parou novamente o compartilhamento. Aqui para cima eu vou deixar margem 0. Na verdade eu vou botar uma margenzinha só para ele não ficar grudado no menu. Então margem aqui de 30, para a direita automático, para baixo 0, para a esquerda automático. Quando eu faço isso, eu vou abrir essa página, vou abrir ela no total para ver como tá, vou mostrar para vocês. O que é aquela margem automática que eu coloquei? É essa margem aqui, ó, na lateral. Isso daqui está automático. Qual é a vantagem de fazer isso? É que se eu, independente do tamanho do monitor, o conteúdo do centro sempre vai ficar no meio, que é o post, né? O post aqui da section que eu criei sempre vai ficar no meio, seja tela de celular, seja monitor de televisão. Então, se eu não botar essa margem automática, se eu botar, por exemplo, 100 pixels, isso daqui é 100 pixels, imagina. Botei margem de 100. Vai ficar, por exemplo, não, vamos dizer que eu coloquei uma margem de 100 e ela ficou certinho no meio do meu monitor. Botei uma margem de 100, tá certinho no meio do meu monitor esse texto. Só que o meu monitor não é igual, não é do mesmo tamanho do de vocês, então pode estar no meio, no meu, mas abrindo no de vocês, esse texto pode estar começando aqui, ó. Ou seja, está torto. Por quê? Porque eu botei uma margem do tamanho fixa. Quando eu coloco margem em automático aqui, ela sempre vai deixar automático, então sempre vai centralizar o conteúdo. É essa parte aqui, ó. Professor, dá para fazer isso, a margem alta na navegação, para ele poder ficar alinhado junto com o post? Navegação alinhada? Isso, porque ali quando abre a página, a navegação lá fica mais quebrada para a esquerda, correto? E o texto ele fica centralizado, o post. Tem como fazer que o menu ele fique na mesma posição? Se botasse ali uma margem 0 alto, 0 alto? Ah, sim, dá. Só que eu tô achando estranho porque que esse menu tá assim. Já era para ele estar centralizado. Ah, não, ele não tá centralizado porque a gente não mexeu aqui ainda, ó. A gente vai colocar uma logomarca. Depois que a gente colocar uma logomarca, a gente vai botar uma propriedade nova aqui no container, que é uma propriedade que chama... Não, é aqui... É aqui. Justify Content. Se eu botar no centro, ele coloca no centro. Eu acho que aqui ele já arruma, já arrumou. Ele já arrumou aqui, porque eu tô com o meu conteúdo justificado no centro. Aí aqui ele já arrumou. Olha, ele já arrumou. Só que não é assim que a gente vai ficar. Como é que a gente vai ficar? Bem aqui é para ter uma logomarca. E o nosso menu é para ficar aqui no lado direito. E aí vai ser outra propriedade que chama Space Between. O que o Space Between faz? Ele coloca, o nome já diz, espaço entre. Ele vai deixar um espaço e aí a logo vai ficar para um lado, o menu vai ficar para o outro. Mas por enquanto eu vou deixar aqui no centro, que é para ele ficar com isso alinhado no centro. Vai ficar assim no centro. Beleza, esse código vai ficar já para a próxima semana. Sim, que a gente vai continuar dele. Beleza. Não deu tempo de a gente fazer o rodapé, mas não tem muito mistério também o rodapé. Na próxima aula a gente faz rapidinho ele. E aí, eu vou botar o código aí no chat. E ver se vocês testem, sabe? Por exemplo, principalmente o que tem a ver com menu. Ó, tudo isso aqui que tem a ver com menu. Tá dando para ver? Tá, né?
tudo isso aqui que tem a ver com o menu é bom ir apagando e ver o que altera, sabe? Por exemplo, eu tô aqui no pad, né? Lá, não lembro o que é o pad. E se eu colocar 100 no pad, o que acontece? Aí você vê que fica bem espaçado e aumentou muito a área de clique, né? Aí você vê aqui no container, né? Gap de 20. Não lembro o que é o gap de 20. Se eu botar gap de 50, o que acontece? Bota 50 e você vê o que acontece, né? O espaço entre os elementos. Então, isso daí é uma coisa que é interessante você ir estudando esse código e ir modificando e ver o que vai acontecendo, né? E se eu tirar essa margem automática do container, se bem que isso daqui eu vou explicar na próxima aula, acho que não vai alterar nada por enquanto. Não. Se eu tirar o padding do container, o que acontece? Ele fica, né, sem espaço nenhum aqui, ó, fica espremido o container. E aí, dando um padding, né, ele aumenta a margem interna do padding, né? Então, isso daí é interessante testar. Max Widget, né? E se eu botar isso daqui para 700, o que acontece? Parou de novo o compartilhamento. Tá. A aula de hoje era isso, então deixa eu compartilhar aqui o código com vocês. Professor, para botar um comentário ali no CSS, esqueci. Vou mostrar na tela. Ainda tem isso, né? Eu esqueci de falar, porque é interessante mesmo você ir comentando o seu código, porque fica mais fácil. Você começa fazendo uma barra. Então, por exemplo, aqui deixa eu botar do jeito que estava, é 1100. Você faz uma barra, asterisco, barra. Barra asterisco, lá no final asterisco barra, aí você consegue o comentário. Beleza, obrigado. O Mac quer dormir? Curioso que nem tá quente, velho. Quando eu jogo um jogo aqui que eu tenho, que chama Hollow Knight, se tiver calor aqui na cidade, nossa, só falta explodir aqui, mas hoje nem tá tão quente, é curioso, tá? Então deixa eu copiar aqui, né? Ah, faltou alterar isso aqui, né? Isso aqui é pt-br. Colocar aí no chat, né? O código de HTML. Cara, se eu te falar a última vez que eu joguei CS na vida, você vai dizer, nossa, quantos anos você tem, velho? Deixa eu ver a última vez que eu joguei um CS. Cara, eu acho que foi pra antes de 2006. Não, ali por volta de 2006, 2007, talvez, era CS 1.6, eu nem sei quanto é que tá hoje. Agora já é o CS2. Era o CSGO, agora já foi pro CS2. O Gol eu nem cheguei a jogar. Eu joguei sou lá bastante. daquelas antigas que era CS 1.5 e depois virou 1.6. Aí eu... O 1.6 eu joguei muito na Lan House. Então, foi esse daí que eu joguei, na época da Lan House. Colei aí o código CSS, tá? A próxima aula vai ter bastante coisa, tá? Porque a gente tem que terminar isso daqui e ver como funciona a estruturação das caixas com Flexbox para organizar conteúdo. E também um pouquinho de formulário que ficou faltando. A gente vai desenhar uma tela de login senha. A gente vai criar uma tela de login senha e estilizar a tela de login senha. Então, se alguém tiver uma dúvida aí, 2, 3 minutos. Professor, e fazer site, também dá para fazer site também por Python também, né? Site por Python? Cara, eu não entendo de Python, então não sei te dizer se dá para fazer com Python. Mas eu sei que dá para criar interface, então eu acho que pelo menos uma telinha ali você consegue criar com Python. Eu não entendo de Python. E o PHP, você já vai incluir também o PHP também aí? Ou... O PHP ele auxilia
fazer coisas dentro do HTML. Dá para botar Uhum. código de PHP dentro do HTML. Beleza, então. Eu nunca joguei esse Clair Obscur e, para ser sincero, eu ouvi falar desse jogo esses dias, porque ele tá concorrendo lá no prêmio do melhor jogo do ano, né? E possivelmente vai ganhar, mas eu nem sei do que se trata. Assim, eu já fui mais gamers uns 10 anos atrás aqui, hoje em dia eu tô com 3 empresas e tal. Então a única coisa que eu tô jogando é Hollow Knight, não sei se vocês conhecem, escreve aí no chat. É isso daí, porque, né, é de zerar, então tem ali um tempo, eu jogo e acaba e depois acaba. Então eu não me vicio, né, de ficar jogando coisa que tem que estar toda hora jogando, sabe? Teve uma época que eu era viciado em MMORPG, suga a sua vida, né, porque você tem que estar sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí hoje em dia não dá pra jogar esse tipo de jogo. Só dá pra jogar jogo que é de partida, né? Por exemplo, se fosse jogar Dota, LoL, essas coisas assim, que é de partida, dava pra eu jogar. Ou então esses de zerar que eu jogo só no fim de semana e tal. Sim, o Silk Song eu vou comprar. Assim que eu zerar o Hollow Knight, eu vou comprar o Silk Song. É difícil mesmo, mas eu tô acostumado com esse tipo de jogo aí de Metroidvania. Pode parar a gravação, hein, Vlad? Eu joguei muito o pai desses filmes, desses jogos todos, que era Castlevania Symphony of the Night, né? Que é